Dia, vamos iniciar a nossa aulinha de língua portuguesa de hoje. Nós estamos iniciando mais um módulo. Nesse módulo nós vamos trabalhar com o tema África, tá? Então, para começar, vamos para a atividade inicial. Amanhece na África e ela nos convida a despertar. Qual é a imagem que você tem desse continente? Então, aqui dentro desses retângulos brancos, você vai colocar o que você... Todas as vezes que você ouve a palavra África, o que te lembra? Tá? Então, vamos lá, preencham aí. África, continente plural. Vamos ouvir uma história sobre a África? Então, vamos lá. Diga, vovô Dembo, me diga, qual é a cor da África? A África, meu pequeno Chaka. A África é preta como a minha pele. É vermelha como a terra. É branca como a luz do meio-dia. É azul como a sombra da noite. É amarela como o grande rio. É verde como a folha da palmeira. A África, meu pequeno Chaka, tem todas as cores da vida. Agora, baseado nesse poema, e sobre tudo aquilo que você conhece da África até aqui, faça um desenho, uma representação do que te lembra a África nesse retângulo branco, certo? E agora nós vamos iniciar a aulinha de hoje, tá? Vamos lá? Bem-vindo à África, o segundo maior continente do planeta. Tem muita história para contar. Nesta atividade inicial, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar alguns dos aspectos que caracterizam a cultura desse lugar, que é considerado o berço da humanidade. Aguarde as orientações do professor. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Sobre um dos temas que estão sendo abordados aí. Então vamos lá. Quais são as manifestações artísticas? O que você pode pesquisar nesse caso? Manifestações artísticas africanas, tá? Lá você vai ver um pouco sobre dança, um pouco sobre as máscaras africanas, que são bastante marcantes, entre outras manifestações artísticas daquele povo, tá? Depois aqui tem mais um tema. Do que brincam? Quais são as brincadeiras africanas? Do que aquelas crianças que têm recursos tão limitados brincam, tá? É outro tema que você pode escolher para pesquisar. Tipos de comida. O que comem? Uma das maiores riquezas africanas e que nós temos como herança são os alimentos, tá? Quando o povo africano veio para o Brasil, infelizmente como escravo, eles trouxeram um modo peculiar de cozinhar. E comidas que a gente come até hoje. E vocês irão se surpreender se escolherem essa pesquisa. Como cantam e dançam? As danças africanas são muito, muito, muito peculiares. Quando a gente vê a manifestação artística, a gente fala assim, mas elas se lembram muito, as danças deles lembram muito as tribos indígenas. Sim, tem uma semelhança, mesmo porque alguns países africanos, eles são distribuídos em tribos, tá? Mas as danças africanas, elas têm um ritual especial, um porquê especial, tá? Então, se vocês escolherem esse tema de pesquisa, pode ter certeza que vocês vão ficar muito surpresos com tudo que vocês vão ouvir e ver. Como se vestem? Que tipo de roupa eles vestem? Tá? Principalmente aqui, tá? A gente não pode levar em conta roupas do dia a dia, mas roupas que eles usam para celebrar alguma coisa, certo? E que idioma falam? O que falam? Uma coisa muito interessante que se vocês escolherem o que falam como tema, vocês vão descobrir que existem várias e várias e várias línguas diferentes dentro do continente africano. Então,
Estes temas que vocês estão vendo em cinza escuro aí, são temas de pesquisa. Vocês precisam escolher um tema desse. Escolhido, vocês vão colocar assim, oficina, por exemplo, eu escolheria o que comem. O que comem. Grupo responsável não será em grupo, será um trabalho individual. Essa pesquisa você tem que fazer na internet, passar num papel, deixar guardado, porque ela vai ser objeto do seu trabalho final sobre a África. Então, é um trabalho? Sim, é um trabalho de tema África. E você vai escolher um desses aspectos aqui sobre a África. O que vestem, o que falam, o que dançam e cantam, as comidas que eles comem, tá? As brincadeiras das crianças e as manifestações artísticas, fora a dança e o canto. Então, escolham um desses temas e boa pesquisa. Hora do texto. Vem aí a África, em versos bem brasileiros. Então agora, como tema de abertura, a gente vai ter oportunidade de ouvir um cordel, que tem o tema África. Vamos lá? Da África do Sul à Tunísia, da Somália ao Senegal, narro em verso natural, o cordel foi para a África. Viu florestas e savanas, viu geleiras soberanas e 1000 versos descobertos. Tem a África gigantesca, 54 países. Nossas profundas raízes estão nesse continente. Somos frutos desse chão que merece ser lembrado. Não é só nosso passado, e também nosso presente. São inúmeras etnias, são milhares de idiomas, são diversos seus biomas que são entrelaçados. Há quem crê em orixás, há muçulmanos e cristãos. Toda essa região virou versos bem rimados. Há mais de 5.000 anos, no Egito floresceu um império que nos deu pirâmide, esfinge e pintura. Também houve o Império Mali e o Império Yorubá. Lá na África houve e há uma avalanche de cultura. Então, vamos misturar África ao nosso Brasil? Uma história nota 1000, vinda de lá para cá. Também teve o inverso, pois fizemos a mistura, e o nosso povo perdura também de cá para lá. Cordel, África, César Obeide, tá? O texto que você acabou de ler é um cordel, uma forma de contar histórias em versos que devem ser falados com bastante empolgação. Esse tipo de poesia é bem popular, principalmente no Nordeste do Brasil. Veja acima como os cordéis costumam ser expostos e tente adivinhar por que eles têm esse nome. Bom, se vocês olharem aqui, ó, penduradinhos, são cordéis. Cordéis são poemas que possuem rimas, só que se vocês observarem, não são todas as linhas das estrofes que tem rimas, tá? Então, os cordéis, eles são poemas que são muito comuns no Nordeste do Brasil. Se você for visitar o Nordeste do Brasil, em feiras, vocês poderão comprar cordéis, tá certo? Então, vamos lá. O que vocês acham que o cordel recebe esse nome? Pois é, observe aí o porquê que você acha que os cordéis recebem esse nome. Algumas fontes dizem que o cordel tem esse nome por causa da forma como é exposto, pendurado em um barbante e vendido em feiras no Nordeste. Ele é assim, ó, vendido pendurado em barbante e preso por prendedores, tá? Na verdade, esse nome e essa tradição são ibéricos e não nordestinos. Lá em Portugal, eles tinham uma literatura de cordel, assim chamada por ser pendurada em barbantes, cordões. No Brasil é diferente. O povo se refere a essa manifestação como folheto, ou mesmo romance, que poderia ou não estar pendurado em barbantes. Na verdade, ninguém sabe ao certo a origem do cordel. Há quem diga que eles já existiam na Idade Média, com os trovadores europeus, aqueles músicos que contavam histórias rimadas.
Esses trovadores europeus, eles contavam histórias, principalmente quando alguém queria conquistar alguma donzela. Ou antes mesmo de... Quando eles faziam os jogos medievais deles da época, porque tinham jogos medievais, eles utilizavam cavalos, lanças, né? E antes desses jogos, para apresentar a pessoa que ia participar, eles utilizavam de cordéis, acompanhadas de instrumentos. Mas no Brasil ele chegou mesmo com a vinda da realeza portuguesa em 1808. Os nordestinos gostaram tanto desse gênero que ele acabou fazendo parte de sua cultura local e faz sucesso até hoje. A melhor forma de se ler um cordel é em voz alta, com bastante animação, percebendo bem o som de cada rima. Que tal fazer uma segunda leitura do texto, bem caprichada? O professor vai organizar esse momento na sala. Bom, você vai ter que se utilizar desse momento de ler o cordel novamente sozinho, certo? Percebam as rimas, percebam as características próprias desse tipo de leitura. Vamos agora fazer um diálogo com o texto, tá certo? Vamos lá? Tudo pode virar cordel na mão de um poeta habilidoso. Uma lenda, uma notícia, uma biografia, um caso engraçado, uma história de amor, suspense ou aventura. Que tema é tratado no cordel Abertura que você acabou de ler? Então, qual é o tema do cordel? Tá? O que ele aborda? Para ser um cordel, o poema precisa ter algumas características. Veja duas delas. Os cordéis costumam ser escritos em estrofes de 6, 7, 8, 10 ou 12 versos. Gente, as estrofes, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos pegar essa última estrofe aqui, ó. Então vamos misturar África ao Brasil, uma história nota 1000, vinda de lá para cá. Também teve o inverso, pois fizemos a mistura e o nosso povo perdura, também de cá para lá. Então aqui nós temos uma estrofe, tá? Esta estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Ela tem 8 versos. Então, cada verso é uma linha, tá certo? Então, vamos ver? O cordel A. Aqui, ó, vamos voltar aqui, perdão. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. A. Os cordéis costumam ser escritos em estrofes de 6, 7, 8, 10 ou 12 versos cada. O cordel Abertura foi organizado em estrofes de quantos versos? B. No cordel, as rimas normalmente são perfeitas, ou seja, possuem exatamente o mesmo som, mesmo que não tenham a mesma grafia. Por exemplo, rimar mesa com realeza. Perceba, o som final é o mesmo, mesa, realeza. Por exemplo, está valendo, mas rimas parecidas não valem como café e colher, tá? Então não pode ser uma rima parecida, ela tem que ter sentido para aquilo ali que está sendo rimado, tá certo? Marque as palavras que rimam nas 2 primeiras estrofes do cordel. Então, pessoal, normalmente as palavras que rimam, elas são palavras como, por exemplo, mesa e realeza, tá? Vamos lá, as 2 primeiras estrofes são essas aqui, ó. Da África do Sul ao Tunísia, da Somália ao Senegal, narro em verso natural. Ó, apareceu a primeira rima, Senegal e natural, tá? Depois vem, o cordel foi para a África, viu florestas e savanas, viu geleiras soberanas, savanas e soberanas é mais uma rima. Aí vem, e 1000 versos descobertos, acabou a rima do primeiro, certo? Depois vem, tem a África gigantesca, 54 países, nossas profundas raízes estão nesse continente. Somos frutos desse chão, que merece ser lembrado.
não é só nosso passado, é também nosso presente. Então essa segunda estrofe eu vou deixar a rima por conta de vocês. Descubram onde elas estão. Pro, mas não tem espaço para escrever. Escreva pequenininho embaixo aí desses pontinhos. Segundo pontinho, verifique se essa disposição de rimas repete nas demais estrofes. Será que essa disposição de rimas que eu acabei de ler para vocês, como Senegal e natural, savanas e soberanas, se repete nas demais estrofes, na mesma ordem? Porque, por exemplo, ó, na primeira estrofe a gente tem rima no segundo e no terceiro verso, que é Senegal e natural, por exemplo, e nos outros ela também continua. Por hoje é só, eu fico por aqui e volto amanhã com mais aulinha para vocês. Abraços!